Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 3 de julho de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal, a gente vê que o gráfico semanal ele rompeu, né? Na verdade, teve rompimento no dia de ontem do topo histórico e aconteceu aquilo que a gente tinha alertado, né? Que ele poderia falhar de repente na hora do rompimento e tal e poder dar uma recuada, conseguir de fato tentar acumular para depois poder fazer esse rompimento futuro, certo? Então vamos ver como que vai se desenvolver o restante da semana para a gente entender como é que vai fechar esse semanal, tá? Vamos olhar os demais tempos gráficos para a gente entender o que está acontecendo. Então a gente vê o gráfico diário aqui, né? O gráfico diário, ó, então o candle de ontem não fechou muito bonito, né? É, mas a gente vê assim, ó, que apesar dele ter cedido bastante, quase chegando lá na média de 9 períodos, né? Ele acabou fechando negativo, porém com muito mais pavio inferior do que superior. Então indica que o preço conseguiu se recuperar ao longo do dia e que de repente hoje a gente possa ter uma surpresa ou uma continuidade, porque o que eu enxergo, né? Ó, a gente vê assim, ó, esse movimento, ele vai lá faz aquele rompimento falso que a gente tinha falado ontem que podia acontecer. Aí pensei o seguinte, no mesmo candle ele volta fazendo uma retração. Então pensa o seguinte, ele está retraindo aqui. E aí ele abre margem para, no dia de hoje, fazer isso daqui, ó, romper e dar continuidade nas compras, tá? Isso é uma possibilidade, não quer dizer necessariamente que vai acontecer isso desta forma, tá? Mas é o que eu vejo, ó. Então teve um movimento de alta, ele retraiu dentro do mesmo candle, do mesmo dia, e aí agora ele se recuperou e abre margem então para que no dia de hoje ele faça isso daqui, ó, né? Cria um candle aqui e faça esse rompimento. Mas isso é uma possibilidade que eu estou ventilando aqui com vocês, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nos demais tempos gráficos, aí a gente consegue ter uma ideia melhor do que pode estar acontecendo aqui, ó. Ó, olha os 60 minutos, opa, perdão aqui. Olha os 60 minutos, ó. A gente vai observar que a gente tem uma movimentação nos 60 minutos ascendente, certo? E quando chega aqui no rompimento, ele acaba falhando, ó. Ele rompe, e aí você vê que em relação ao ponto de rompimento, ele fica só com um pavio para cima. E o corpo real é basicamente como se não tivesse rompido, né? Olha que interessante. Então só sombra superior acima, né, do topo histórico. Então isso chama bastante atenção. Então aí, a partir desta falha, eu lembro muito bem que chamamos atenção ontem, ó, se tiver falhas aqui, poderemos trabalhar vendidos, né? Para quem esperou a confirmação pelos 60, ó, a partir de 60 minutos ele conseguiu ainda andar 1.100 pontos até o fundo que ele fechou ali, que ele fez, tá? Agora o que a gente tem que observar, ó? Uma vez que ele fez essa correção, e foi uma correção até bem acentuada, esse candle 2 foi bem forte, tudo. O que a gente tem que olhar? Pegar o fundo do 3 até o topo do dia de ontem
E aí a gente vai observar como é que ele vai fazer a retração. Ó, ele já fez uma primeira retração ontem mesmo, chegando quase lá no 76.4, ou seja, ele chegou na retração oposta dentro do 61.8, que é um lugar de fato que ele vai ter briga, porque qual que é a ideia do preço, né? A partir do momento que ele faz isso e ele corrige, então a ideia é que quando falha no 618, ou seja, na retração oposta, é que ele venha fazer rompimento de fundo para dar continuidade, né? Aí sim quebrando de fato a estrutura e mudando totalmente o comportamento do ativo, tá? Então aqui eu vejo o que? Que ele tentou fazer isso, porém ele foi neutralizado aqui. Ó, a gente tem de pegar outra retração de cima para baixo, ele chegou a tocar os 50%. Deixa eu colocá-la de outra cor aqui para vocês verem, ó, 50%. Tocou aqui no 50%. E aí diante disso, ele acabou que falhou ali, não conseguiu dar continuidade para baixo. Então, o que eu estou enxergando agora? Ele faz esse movimento, ele corrige, e agora ele pode fazer essa tentativa aqui de buscar topo. Aí depois disso, aí ele pode ou seguir direto até o topo, e de repente dar uma falhadinha inicial aqui, fazer uma retração testando esse topinho anterior que ele deixou, e aí depois vindo fazer o rompimento, tá? Ou eventualmente ele pode já romper direto isso daqui, rompendo direto, e depois ele fazer uma retração no topo de ontem, ou até mesmo no próprio antigo topo histórico ali na região do 960, certo? E aí depois entregar uma nova perna de alta, tá? Isso que eu vejo se ele quiser ir para cima, se ele quiser fazer realmente esse movimento para cima. Outra possibilidade é ele de fato vir para cima, se segurar aqui nesse 76.4 ou até mesmo bater lá no antigo topo histórico, na região do 960, não ter força e ali já mudar o comportamento, certo? De repente até dar uma consolidada e depois voltar a cair e vir testar esse fundo do dia de ontem, tá? São possibilidades que eu enxergo aqui para os 60 minutos, tá, pessoal? Se estiver gostando desse vídeo, deixe seu curtir, pessoal, ajuda bastante o canal aqui. Se vocês também estiverem gostando do conteúdo, compartilhem com seus amigos e deixem os comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem contribuir com alguma informação qualquer, tá ok? Vamos olhar aqui o 15 minutos, como é que ficou? Ó, o 15 então pesou bastante ontem, né? Ó, movimento bem forte. Ele ficou meio enrolado aqui nesse começo do dia, tá? Ficou bem confuso aqui, porque ele induziu compra, depois ele induziu venda, ele induziu compra de novo. Então deixou o pessoal um pouco confuso aqui na hora de atuar no dia de ontem. Só que depois que ele definiu o lado, de fato, aí ele acelerou bem, né? Depois que ele perde esse fundinho aqui, ó, ele acelera bem, entrega ali um movimento de pelo menos 1.200 pontos. Então deu para surfar um bom movimento para quem acreditava nas vendas, tá? Se a gente olhar aqui para o lado esquerdo, ó, então ele meio que se segurou numa região aqui que a gente tinha uns topinhos anteriores ali, né? E aqui também, ó, tá vendo uma região de briga anterior. Então ele acabou se segurando nessa região e aí começou a fazer um movimento ascendente, né? Ó, ele fez um movimento, corrigiu, depois fez um movimento para cima, deixou aquela falha no 618, ó, tá vendo? Deu até um indício de venda aqui. Para quem acreditou na venda, deu para pegar alguns pontos aí, ó, quase 500 pontos para colocar no bolso. Mas aí depois ele se segura por aqui, ó, acima da região anterior que ele tinha segurado e começa a se estruturar para cima. Então agora, de fato, desculpem, ele acaba deixando indícios que ele quer fazer isso daqui, ó, tá? Então aí ele vai construindo os movimentos ascendentes para possivelmente vir buscar um rompimento, tá? E isso é o que eu tô vendo, tá? Não necessariamente quer dizer que vai acontecer isso. A gente sabe que tem várias outras coisas que acabam fazendo com que o preço se desenvolva ou não para determinado lado, bem como questões externas, tudo. Então, graficamente falando, eu vejo que ficou interessante para ele tentar de novo. Eu acredito que ele vai fazer uma nova tentativa de rompimento de topo.
E vou ressaltar novamente, se houver falha nesse topo aqui, eu acredito que seja bem interessante uma tentativa de venda, porque ele pode querer buscar esse fundo de novo, e são mais 1.600 pontos para buscar, tá? Então vamos ficar atento como ele vai se comportar. Se ele falhar nesse topo, a gente pode vender. E de repente aqui, ó, compras, eu vejo que dá para se comprar. A gente só tem que tomar cuidado porque está numa região de venda, então fica um pouco dual essa questão, né? Ele está dentro da região de 50%. Então ele está tentando definir para que lado ele quer ir. Ele já falhou uma vez aqui no 618. Então vamos ver se ele vai passar batido agora esse 618, se ele vai desenvolver o preço e se de fato a gente vai ter um movimento altista. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.